bom dia, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Café Utópico. O Café Utópico é uma realização do coletivo Utopia Negra Amapaense que trabalha e atravessa as relações que acontecem nos territórios amazônicos. Bom, esse podcast também é uma realização do LERAM, Laboratório de Estudos Raciais e Ambientais, um projeto do coletivo Utopia Negra Amapaense que fortalece a produção e a circulação de conhecimento sobre as relações raciais e de gênero, as questões ambientais e os territórios amazônicos. Além do Café Utópico, o laboratório desenvolve pesquisas, cursos, publicações e diferentes iniciativas que aproximam a universidade, os movimentos sociais e as comunidades. Bom, para quem não me conhece, eu sou Bruna Silva, jornalista, atualmente mestrando em Comunicação, Cultura e Amazônia pela Universidade Federal do Amapá, e é uma honra estar mais uma vez contribuindo com esse coletivo que eu tenho tanto carinho e muita vontade de conseguir, e muita vontade de continuar construindo as relações que a gente tem aqui no Amapá e nesses territórios. Bom, a gente começa o Café Utópico falando sobre o feminismo negro. Afinal, dia 25 de julho é o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Bom, essa é uma data que celebra a nossa resistência pelas mulheres negras, as nossas organizações políticas e as contribuições que a gente dá para a sociedade. E ao mesmo tempo a gente consegue aqui no Café Utópico relembrar vocês e reafirmar a necessidade da gente estar ocupando esses espaços na sociedade. Para a gente conversar um pouco mais sobre esse tema hoje, a gente tem duas convidadas muito especiais que constroem todos os dias caminhos de educação e na produção de conhecimento científico também. Bom, nossa primeira convidada é a Ana Carolina Magalhães, professora de Filosofia e Sociologia, especialista em Educação, Cultura e Diversidade e Ensino de Filosofia. Ela atua na educação básica, em preparatórios para o Enem, desenvolvimento de projetos educações e ações voltadas para a educação antirracista. Quem também nos acompanha nesse Café Utópico é a Amanda Cristina, professora e historiadora amapaense, mestre pela Universidade Federal do Amapá. Suas pesquisas dialogam com gênero, história das mulheres e mundos do trabalho na Amazônia. E, em sua atuação como educadora, dedica-se à valorização da história e da cultura das populações negras e indígenas, contribuindo para o fortalecimento de uma educação antirracista. Sejam muito bem-vindas, é uma alegria estar aqui com vocês nesse Café Utópico. Obrigada. Então, pega o teu café, tu também aí de casa, vem se acomodar pra gente ter um bate-papo bem legal por aqui agora. No nosso primeiro bloco, a gente vai falar sobre essas mulheres que abrem os caminhos para que a gente possa estar aqui hoje também. Então, eu queria perguntar para vocês, quem foram essas mulheres? Quem foram as antecessoras de vocês para que vocês pudessem estar aqui hoje construindo esses caminhos e dialogando com a sociedade sobre o nosso pertencer nesse lugar? Eu acho, em primeiro lugar, quando eu penso em mulheres que me antecederam, eu penso nas mulheres da minha família, né? Eu venho de uma família interracial, eu sempre falo isso. A minha mãe é uma mulher branca, meu pai é um homem negro, mas eu fui criada em contato direto com a minha família paterna. Então, eu fui criada ali pela minha avó, que é uma mulher negra, e pela minha tia também, pelas minhas tias, né, no caso. Então, eu acho que quando eu penso em alguém que me antecedeu e que me influenciou para eu ser quem eu sou hoje, eu penso muito nelas, né, nas mulheres da minha família. Mas pensando em mulheres negras, eu penso na minha avó e na minha tia. E aí eu fui seguindo esse caminho, pensando muito na minha tia professora também. Então, quando eu era criança, eu falava que eu queria ser professora igual a minha tia. E chegando depois na universidade, eu lembro que na escola eu não tive essas influências, mas chegando na universidade, eu tive a professora Mariana Araújo, professora lá do curso de História da UNFAP. Então, ela, para mim, é uma influência de mulher negra, né, na universidade, na história. Então, quando eu penso em influências para mim, em mulheres que me antecederam, eu penso logo nessas pessoas. Legal, é bacana ouvir isso, porque minha mãe também é professora, então quando eu penso em pessoas que me inspiram a estar aqui hoje, eu penso na minha mãe. Isso bem muito. Eu sou jornalista hoje, mas a gente conversou aqui ainda agora, eu tô fazendo mestrado, penso em continuar doutorado para me tornar professora da Universidade Federal da Amapá daqui em tempo. E você, ó? Eu estava prestando atenção, agora vou estar prestando atenção em você, agora vamos estar aqui, né?
Então, eu acho que quando a gente fala de mulheres que antecedem, a gente tem vários espaços, né? Tem o espaço familiar, depois tem o espaço educacional, e aí você vai para o espaço ali profissional. Assim, se eu pensar, eu posso falar da minha mãe, que, enfim, mãe foi mãe solo, e aí a minha primeira referência ali, acho que de mulheres que vão influenciar na personalidade, na maneira como você vai pensar e estar inserida na realidade, vai ser a minha mãe, né? E depois, assim, o círculo também social dela, tinha outras mulheres, e aí vai para a escola, as professoras também vão ser esse nível de referência aí que antecederam. Aí você vai para a faculdade, você tem as referências intelectuais, as referências teóricas, também as referências de convivência, de movimento social e tudo mais. Eu acho que é muito isso, assim, esses círculos, né, sociais que a gente vai convivendo, a gente vai interagindo em comunidade, vai convivendo ali, a gente vai tendo essa influência muito pela convivência, né? Aí, a não ser com exceção um pouco mais ali da faculdade, da formação, você tem essa influência de vivência, de experiência, de escrevivência, vamos lembrar aqui da Conceição, né? E aí a gente tem essa influência do modo de ver a realidade, de uma ética do cuidado, né? De um processo ali de entender o cuidado, desse cuidado não remunerado, que a gente vai entender depois, né? Então acho que assim, tem vários espaços. Aí familiar, mãe, depois vem as professoras, depois vem as amigas, né? A convivência ali política, social, acho que é um pouco desse caminho. Eu também acho que é um pouco de tudo isso, a gente vai juntando e, como diz a Link, é fazendo uma malinha de mão do nosso coração pra gente seguir. E aí, eu queria entender a partir de qual momento que vocês conceberam que era o início de uma construção do feminismo negro. Porque, por exemplo, apesar de vir de uma família de pessoas majoritariamente negras, tanto na família materna e paterna, eu não tinha esse diálogo tão bem construído em casa, apesar de saber e sempre entender, mas nunca veio à tona, assim, numa mesa, no café da manhã, esse diálogo. Eu lembro que a gente começou a puxar isso, eu e meu irmão, depois de crescidos já. Nós puxamos o diálogo com nossos pais. E eu também me entendi como uma mulher que estava lutando por esses espaços dentro da Universidade Federal já, aqui no Amapá. Mas não foi uma coisa que, de fato, veio desde muito criança, assim, na minha vida. E aí eu queria saber como foi pra vocês essa construção desse feminismo e dessas lutas. Eu acho que aí é um pouco de uma experiência mais diversa, né? No núcleo familiar que eu tive, sempre foi a minha mãe, então já havia uma formação, nem tanto os pode falar intelectual, da sua maneira de vivência, porque você tem ali aquela instrução educacional que vai te dizer, pelo menos para mim foi, né? Olha, você tem que ser forte, você tem que estudar, você tem que ser determinada, objetiva. Então, isso faz parte de uma educação feminista, direto ou indiretamente. Você tem que cuidar da sua carreira, você tem que cuidar da sua vida profissional. Então, minha mãe sempre teve essa presença muito forte na minha vida. Então, eu acho que tem esse núcleo que ainda pelo menos para mim, ele foi um núcleo ainda inconsciente da educação. E aí, quando eu fui para a universidade, é que você tem aquela autoconsciência de como o feminismo está presente na sua vida. Eu acho que nesse primeiro momento foi uma formação feminista ali que a gente tem de se encontrar ali, pelo menos no círculo familiar, enquanto mulher, ela mãe solo, eu filha, menina, né, que tinha que lidar ali com as violências simbólicas, tanto eu quanto ela. E aí depois na faculdade é que eu vou me encontrar em comunidade racializada, construir identidade, ter referência. E aí você tem os grupos de estudo, você tem as atividades que vão de alguma forma também contribuir para essa formação. Mas eu acho que enquanto feminismo negro, eu falo muito do espaço universitário, né? Para mim, assim, o espaço universitário, ele foi esse reconhecimento porque foi ali que eu consegui já me aproximar dos meus pares, das minhas pares, né? De outras mulheres negras e tal. Eu acho que foi nesse caminho também. Eu concordo muito com a Ana também. Eu penso que o feminismo negro ele chegou pra mim. Tem essa questão familiar, como ela falou, que é algo muito inconsciente mesmo. Mas o momento que acho que desperta na gente, nós que passamos pela universidade, né, pelo ensino superior, eu acho que a universidade é esse momento pra gente. Que é quando a gente tem esse start, né? Quando vira essa chave na nossa cabeça, que a gente começa a entender o que é o feminismo negro, a gente vai ler, a gente vai procurar leituras, a gente começa a se conectar com outras pessoas, com outras mulheres que são parecidas com a gente, que têm pensamentos parecidos com os nossos também, e assim a gente vai construindo conhecimento, vai conhecendo, né, autoras
Eu fui conhecer Lélia na universidade, fui conhecer a Patrícia Ricone na universidade. Então, a universidade é realmente esse momento pra gente, onde a gente tem esse contato feminino. Esse espaço que facilita É um muito, espaço que né? facilita, exatamente. Porque ele não é acessível, né? Não é acessível. Eu acho que hoje o Utopia ele tem esse papel também. Porque por mais que ano passado a gente teve o curso, né, do Erguer a Voz, muitas das meninas estavam na universidade. Mas a gente pode também alcançar outras que não estão na universidade. Então, acho que a Utopia também tem esse papel hoje de levar, né, esse conhecimento, de levar também o feminismo negro para meninas que ainda não estão na universidade. Né? Coisa que pra gente não era acessível. A gente não tá tão velha, já choca, né? Mas assim, já há uma diminuição geracional, né? Entre os grupos. Então, por exemplo, as meninas hoje, que a gente pode falar, meninas, mulheres, elas estão ali inseridas no âmbito da tecnologia. As redes estão aí também ajudando a fomentar. Mas também a universidade já não é mais o único espaço que elas têm contato com isso. Exatamente. Pra gente foi. Mas pra elas agora eu acho que tá desenrolando as redes sociais têm esse de outra papel, maneira, né? assim. Sim. E eu acho extremamente rico e interessante. Tem esse lado, né? A gente tá falando sobre essas atuações e eu queria entender como que vocês levam a atuação do feminismo negro pra dentro da vida de vocês, assim, enquanto professoras também. Pra mim, um dia desse eu tava até conversando com uma professora sobre isso, porque ela tá fazendo o mestrado dela, doutorado, em educação étnico-racial. Então, eu sou uma mulher negra que nasceu e que vive na Amazônia, então eu não consigo pensar a minha prática em sala de aula diferente disso. Então, se eu tiver que reformular, deixa o meu nome me ajuda, Ana. Plano de ensino. Não é plano de ensino, didática, formação teórica. Como é, meu Deus? Tô aqui no bingo, vai. Esqueci o nome. Currículo. Eu tiver famosa bem. Então, pra mim, não tem como dissociar a minha prática de quem eu sou. E aí eu faço isso com os meus alunos. Eu penso assim, se eles estão aprendendo isso pelo menos um pouco, eu acho que já é algo pra mim. Agora, enfim, acho que a gente vai fazendo isso aí na prática mesmo. É muito bom te ouvir falar disso, porque, como eu falei, eu acabei de ser no primeiro semestre do mestrado. O primeiro semestre foi totalmente introdução à comunicação, teóricos de comunicação. E a gente tá no mestrado, eu estou no mestrado que é Comunicação, Cultura e Amazônia. E a gente fala muito de decolonizar. E aí, quando eu me deparo com os autores, eles são nada decoloniais. É uma mesa toda branca, né? Não só uma mesa toda branca, e aí é o problema com a academia, que a academia, ela é assim. Sim. Mas é porque, quando eu pensei em entrar nesse mestrado, eu pensei que eu ia, sei lá, encontrar o Ailton Krenak, não que não tenha. E aí eu fui reclamar isso, e eu entendo que eu já fiz uma faculdade de jornalismo, e foram 2 semestres com os mesmos teóricos, porque a teoria da comunicação, ela é igual em todo lugar, ela sempre vai ser. Mas aí falaram, acalma teu coração, porque o segundo semestre tu vai estudar Sociedade da Amazônia, que é tipo a segunda parte. E aí realmente tu vai estar com os autores que tu quer estar. Não dá pra... A gente vai aos poucos mudando essa academia. E aí esse é um objetivo muito grande meu, né? Eu não sou uma pessoa da academia, de fato. Eu não sou a pessoa da pesquisa, eu sou a pessoa da extensão. E aí eu fico pensando que, caramba, eu quero começar a mudar. Eu sei que só uma dorinha só não faz verão, mas eu acho que a gente tá aqui numa mesa, assim, que eu percebo que a gente tá tentando ir pra outros lugares. Eu acho que com o tempo a gente vai conseguir justamente trazer, mudar os currículos, mudar o plano de ensino, trazer outros autores e autoras, principalmente, pra conversar com a gente e com a nossa Amazônia também, porque a gente sabe quem dialoga com a gente e que não dialoga. E tem muita gente que não dialoga, que é simplesmente validado e tá nesses lugares que eu acho que não é que eu não devesse estar, mas que poderiam ocupar menos lugares nessas cadeiras, sabe? Sim. Eu vou começar dessa ponta que ela falou para depois falar da presença, porque recentemente eu fui fiz o processo, as etapas do processo seletivo do mestrado em educação. Aí na última etapa da entrevista, eu fui questionada por uma professora, que eu admiro muito, uma professora negra. Ela pensou muito no meu pré-projeto, e aí ela me cobrou. Ela disse, olha, cadê as referências negras, racializadas da tua discussão, já que você estava falando sobre educação quilombola? E aí eu assumi minha meia-culpa. Mas aí também puxei um ponto interessante pra gente, que quando a gente está nesses espaços universitários, a engrenagem, a estrutura dele é toda para que
esse espaço decolonial não existe. Então, por mais que tenha um professor, outro professor que está ali puxando essa discussão, a estrutura universitária, o que a gente chama de instituição educacional hoje, em nível superior, ela tem barreiras. Ela tem várias barreiras que, de alguma forma, estão ali atingindo a gente, né? Então, para que a gente consiga fomentar esse espaço, a gente corta um dobrado, né? A gente corta um dobrado ainda tá ali. E aí eu lembrei, você falando disso, eu lembrei muito que ela estava me questionando, né? E aí, novamente, a mudança geracional, porque eu tive uma formação totalmente clássica. Então, você conhecer autores, trabalhar com autores fora, né, da minha formação ali, da graduação. Então, eu acho muito bacana hoje, por exemplo, já fazendo parte da tua geração, vocês já terem já um pouco mais de possibilidade ali de... É da geração, eu falei. Já tem diferença, gente. Já tem diferença. Tem isso muito de vocês já conseguirem reivindicar. Já, ó, cadê as leituras? Ó, tô aqui tendo contato com essas leituras. Por que essas leituras não estão nesse espaço? Acho que se eu fizesse isso... O lá, estudando Harper, mas Hannah Arendt, já tem 10 anos no mundo. E o professor ia olhar pra mim e dizer, que isso? Isso aqui não é acadêmico, isso aqui não é. Aí tô querendo que não é acadêmico, o Lélia Gonzalez. E aí já eram acadêmicos, já estavam fazendo pesquisa, mas não tinha esse espaço de reconhecimento, né? De valorização, né? E eu acho que também vai pro ponto novamente da pergunta, que é desde quando, né, o feminismo negro faz presente. Aí eu falo novamente de 2 pontos, inconscientemente e conscientemente. A gente já faz ali da infância, da formação, da sobrevivência, né, as vulnerabilidades e as violências, ele está ali já. E quando você tem a autoconsciência e a formação, você começa a aprender a reconhecer e a lidar e a combater essas violências, essas vulnerabilidades que você vive na sua vida. Então, eu acho que dá pra falar assim que tá presente na nossa vida inteira. E também concordo com a Amanda, por exemplo, que eu não consigo desassociar. Inclusive, eu tive muitas crises, por exemplo, em período da minha vida que eu estava trabalhando em cursinho, em escola particular, em escola pública. Eu tive muitas crises assim de adoecimento, porque a minha prática ela precisou ser muito podada dentro do espaço privado educacional. Porque a escola, ela vem passando, né, a educação vem passando por esse processo de mercantilização, se tornando um produto. E na escola privada, no ensino privado, você já vê claramente isso. Então, quando eu estava lá, por uma questão também, né, de sustento, de subsistência, eu fiquei extremamente adoecida porque eu não conseguia desassociar. Então, eu tinha questões dentro de sala de aula muito sérias acontecendo, de prática de violência racial, de gênero, né, de sexismo, mas eu não tinha esse espaço, não conseguia ter esse espaço. E aí, quando eu ia para a educação pública, né, durante a semana, a gente vivendo aquela loucura da rotina, eu conseguia ter mais vazão. Então, eu conseguia fazer as coisas de fato. Então, eu acho que é muito isso para a gente que vivencia essa realidade desde nova até esse processo da formação profissional e da autoconsciência, dessa construção de identidade, a gente não consegue associar. A gente está o tempo todo ali reformulando, tentando adaptar, tentando reconhecer, abrir esse espaço. Acho que tem muito isso, assim. Então, o feminismo está presente aí de várias maneiras, e principalmente na nossa identidade, né? Enquanto professora mulher negra, em sala de aula. A gente estava falando aqui de gerações e de diferenças que 5 anos já fazem uma diferença, 10 anos, enfim. E aí, vocês trabalham com jovens, também com mulheres. Eu sou uma jovem que está inserida nesse campo agora também do Utopia Negra, do Movimento Negro, da universidade, da academia. E aí eu queria entender para vocês como vocês percebem o que a juventude tem trazido de novo para esse movimento de mulheres negras. Como que tem sido essa relação delas com esse movimento? Vocês que estão mais próximas desse lado daí. Olha, aí eu tenho algumas questões para trazer, né? Por exemplo, quando eu interajo com a juventude do âmbito urbano, que tem ali aquele acesso digital mais favorecido, ou a juventude que está na universidade, eu consigo ver um aspecto de educação política muito mais fortalecido. Mas quando eu vou para outras áreas, outros espaços, como, por exemplo, eu trabalhei em escola quilombola, eu tenho uma outra perspectiva acontecendo.
E claro, meu sonho, acho que é o sonho de qualquer educador, seria que a gente conseguisse ver uma certa confluência, homogeneidade, né, nessa formação, nessa educação política. Mas eu acredito, de forma geral, que a juventude ela tá muito mais diversa e tecnológica para se movimentar, para se estruturar, construir uma identidade política, do que, por exemplo, há alguns anos atrás, assim, vamos falar pós-pandemia e antes da pandemia, a gente consegue falar isso, né? A gente tem uma diferença já, e as formas de manifestação, as formas de debate, de discussão, a gente consegue ver com muito mais diversidade, muito mais algo que está mais expandido, tem mais possibilidades, né? Principalmente com a internet. Mas eu ainda sinto falta, por exemplo, de construir espaços comunitários de troca. Eu ainda sinto falta de construir, aí a gente vai falar da Ruth, de construir comunidade. E também pode falar do Paulo Freire, né? Mas vamos falar da Ruth, a gente está falando de feminino dele. Então, eu sinto falta disso. Quando eu entro em sala de aula, eu vejo a jovem, né, a menina, né, ainda um pouco muito individualizada. Muito ali né, tô aqui no celular, eu tô tendo informação, eu tô tendo de alguma forma algum tipo de formalização educacional política, mas eu não consigo ainda encontrar os meus, eu ainda não consigo estar com os meus. A relação de afeto, né? Eu acho que falta E aí eu vejo essa adolescente, essa jovem muito ali. Ela consegue ter, em algum nível, um acesso estético, por exemplo, da identidade da mulher negra. Eu vejo muito isso e eu acho maravilhoso. Assumir a aceitação, né, da autoestima da mulher negra, a estética, isso eu acho maravilhoso. Mas eu sinto falta ainda de esses espaços que elas consigam cada vez mais se formar, elas consigam cada vez mais construir, fazer troca de ideia, de conhecimento, de socialização de forma geral. Eu acho que. Aí pode entrar num outro ponto, né? Mas é diferente, é outra geração, é outra cabeça. Mas ainda assim eu sinto essa necessidade de tanto eu envolvida quanto elas envolvidas. Eu acho que é um pouco disso, assim, que eu ainda sinto incômodo. Acho que eu concordo muito com a Ana também. Acho que nesse sentido do que essas novas gerações podem trazer pra gente, né? Pro feminismo negro, pros movimentos sociais. Essas novas gerações, como a Ana falou, elas têm esse contato maior realmente com as redes sociais, né, com as tecnologias. Então, eu acho que esse é um ponto que elas, né, no geral, conseguem trazer pra gente. Porque tem linguagens que eles acessam, que elas acessam, que a gente não consegue acessar. Então, acho que é importante esse diálogo, né, de nós que somos mais velhas, como essas novas gerações que são aí mais jovens, mas eu entendo também quando a Ana fala porque eu tô falando aqui dessa nova geração de contato com redes sociais e tal, mas de uma forma muito geral. Porque eu atuo também no MAB, né, que é o Movimento de Atingir com Barragens, na coordenação de mulheres, junto com Naíra, Carol, Karine, enfim. E a gente tem esse contato com mulheres que são ribeirinhas, né, ali da região de Porto Grande e de Ferreira Gomes. Então, quando eu vejo, né, as filhas geralmente estão com as crianças, né, pequenas, eu percebo elas ainda muito acanhadas, assim. É diferente de alunos que eu tive, por exemplo, em escola particular, que eles já se articulavam, conheciam referências que eu lia e que os meus alunos de escola pública não sabem nem quem são, nunca ouviram falar. Então, a gente tem essa diferença também muito grande de classe, né? Classe. De classe, de raça, de território. território. Então, a gente pensa muito nessas questões, né? Essas questões interseccionais mesmo. E eu acabei generalizando no começo, né? Da minha resposta, mas aí a gente começa a pensar nesses marcadores, né? Dessas meninas, onde elas moram, onde elas estudam, enfim as questões familiares delas também. Então, são muitas das questões que atravessam esses acessos que a gente tem aqui, né? Porque a próxima pergunta já seria como que a comunicação, a arte, a pesquisa, a rede social, como que eles têm fortalecido essas lutas. E é isso, tem lugares que a gente consegue ver esse fortalecimento porque tem acesso. E tem lugares que a gente não consegue ter esse parâmetro porque não tem acesso. Então nunca vai ser igual para todo mundo, nem todo mundo vai estar com o mesmo engajamento quando a gente pensa em luta. E aí a gente também começa a construir outros tipos de luta, né? A gente tava falando agora
do projeto Utopia Negra, do Erguer Erguer a a Voz, a forma de voz. fortalecer lideranças negras, né? E aí eu queria saber pra vocês também como foi participar desse projeto aqui. Pra mim, eu lembro quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz. Foi a Alicia que me convidou. Eu fiquei muito feliz, pensando, né, como seria o curso, enfim. Eu não conhecia a Ana ainda, conheci a Ana nesse curso. Gostei de relações também. Sim. Então, pra mim, naquele momento, eu estava ainda só em sala de aula, né? Só na educação básica eu tinha parado um pouco questões que não fossem de sala de aula, que era algo que eu fazia muito antes. Então, foi um momento que eu voltei a pensar feminismo negro novamente, porque eu tinha parado de ler, tinha parado de estudar sobre. E aí eu voltei. E aí eu fica aquele quentinho, né, que a gente fala. E quando eu vim, né, pra gente, a primeira aula foi presencial, enfim, que é muito diferente, né, porque nesse período pandêmico a gente também começou a faz online, faz híbrido, e às vezes o presencial acaba, se a gente consegue fazer online, deixa eu fazer presencial, né, e o presencial eu percebo que é muito importante para que a gente consiga estabelecer essas relações, construir laços também, né. E aí quando eu vi que tinham muitos que realmente eram meninas, né, acho que de 19, né, 18, 19, 20 anos, e que estavam, né, discutindo com a gente. Enfim, pra mim foi uma experiência, assim, maravilhosa, né, passamos acho que um mês, mais ou menos, foi um mês? Foi. Acho que foi um mês, né? Um mês mais ou menos, com aulas, acho que chegou a ter 2 aulas na semana, em algum momento, eu acho, ou não. A gente fez uma presencial e depois a gente fazia uma Fazer online, online, né? aí E teve algumas voltava, a gente presenciais, teve né? em conjunto, eu acho. A gente fez uma em conjunto, acho que foi a Foi, última, não foi a foi. última? Foi Acho a que foi a última, eu última. acho. Sim, foi muito legal, assim. A gente teve uma participação grande, né? Tinha meninas jovens, mas tinham mulheres que estavam já em movimento social já há muito tempo e que vieram somar com a gente também, então foi uma experiência Que são as nossas antecessoras. Que são as nossas Estavam antecessoras, aqui com a justamente. gente também. Que estavam com a gente também. Olha, a experiência foi maravilhosa. Eu espero que a Utopia consiga dar continuidade novamente a esse curso. E aí eu vou deixar um recado já para as meninas, né, para as jovens. Participem desses cursos, participem dos cursos do Utopia, das atividades, participem do curso do NEAB, desses núcleos, né, do INENA, que estão ofertando esses espaços, que eu acredito que esses espaços educacionais que estão fora de uma estrutura que possa ser muito mais podada, são muito mais abertos e são muito mais horizontalizados. Então, por exemplo, a gente consegue ter uma troca com as nossas antecessoras, a gente consegue ter uma troca com a geração mais nova, e isso vai construindo, tecendo teias de educação política, educação feminista, cultural. Então, quando esses cursos surgem, por favor, façam parte, né? Procurem, busquem esses espaços, porque eles estão ficando cada vez mais escassos. Eles estão sumindo, né? Então a gente está ficando muito no digital, a gente está cada vez mais no digital. Não que o digital não seja importante, mas falta essa socialização, como a Amanda falou, né? Falta essa presença. A presença ela é muito importante para que a gente não se sinta só. E aí, quando a gente fala de solidão da mulher negra, a gente está falando disso também. Né? A gente está falando só da solidão afetiva, a gente está falando de uma solidão de você não encontrar seus pares nos espaços. Então, eu não vou falando aqui. E a gente tem muito a aprender com essas mulheres que antecederam a gente. Eu digo isso porque eu fui ter contato com as mulheres do Imena, por exemplo, depois de grande já. Então, eu acho muito bonito quando eu vejo que o Imena faz esses trabalhos, né, NEAP também, e que as menininhas estão lá, tipo assim, as netas da Durique e da Cristina Almeida, e com projetos e fazendo as coisas. Então, a gente precisa ter essa troca com elas também, para que a gente saiba de onde começar, então partir do que elas deixaram pra gente também, porque elas já fizeram muita coisa, mas na época delas não tinha isso aqui, por exemplo, pra gente conseguir levar pra frente. Então elas faziam tudo nas rodas de conversa, que eu acredito que tem que voltar, assim como tá voltando, porque a gente também tá muito aqui também, e não é pra ser só no celular, mas a nova geração, elas também ajudam a ecoar
o que essas mulheres já fizeram. E aí eu queria perguntar, já fazer a pergunta de encerramento pra vocês, vou começar com a Amanda. Que mensagem que você gostaria de deixar pra essas meninas, pra essas jovens, pra que elas continuem construindo esses caminhos? Qual seria essa mensagem? Bom, acho que a mensagem que eu penso é de aproveitar o tempo. Porque quando a gente é mais jovem, né? Eu já tô aí com 31, mas algo que eu sinto muita falta de quando eu tinha ali meus 20 anos é do tempo. E olha que eu pensava que naquela época eu não tinha tempo, a gente pensa, não tenho tempo pra nada. Mas hoje eu vejo, não, hoje eu não tenho tempo, mas naquele momento, quando eu tinha 20 anos e eu tava só na universidade, cara, eu tinha muito tempo disponível. Tanto que eu podia fazer outras atividades, né, que na universidade, que hoje eu não consigo fazer como cursos, né, participar de eventos também. Então, acho que o meu recado, o meu conselho é de aproveitar o tempo mesmo e de ir nesse caminho que a Ana falou, de aproveitar esses cursos, né? Se você tem tempo ainda, se você está estudando, se você ainda não está trabalhando, mas se você tem tempo, aproveitem os cursos que o Utopia oferece. Ano passado o Utopia ofereceu, agora vai ter no Leirão também, né? Que serão ofertados cursos também, então aproveitem esses espaços, porque são gratuitos, né? Acho que isso é importante também a gente enfatizar, porque eles são gratuitos, então aproveitem o máximo possível essa formação que está sendo levada, né? Está sendo ofertada para vocês. E você? Eu já tinha falado um pouco, né? Mas assim, de forma geral, é que não se isolem, né? Não deixem que o individualismo, não tô falando de individualidade, tô falando de individualismo, ele ocupe a vida social, política, cultural de vocês. Porque é isso também. Quando vocês buscam esses espaços, busquem falar com pessoas mais velhas, busquem falar com pessoas que também já passaram de alguma forma pela experiência de vocês, que isso fortalece a voz de vocês, fortalece a potencialidade de ecoar as coisas que vocês têm. E é realmente isso, não evitem o isolamento, evitem ali esse individualismo que sufoca fazer as coisas, né? Que sufoca vivenciar, experienciar. Então tem que estar junto, tem que construir comunidade, isso aí. A gente é da hora, né? Que nem É da isso aí. Agora eu vou... Dá um corte aqui. Agora eu vou quebrar a quarta parede e te perguntar. E você? Que caminhos você, enquanto mulher negra, tem construído para fortalecer outras mulheres negras? Pensa aí, responde a gente aqui no Café Utópico, quase esqueci. E é isso, gente. Muito obrigada por essa conversa, por esse bate-papo. Foi muito, muito gostoso. Lembrando que esse é o primeiro episódio do Café Utópico. E a gente tá aqui porque hoje... Vai sair hoje, né? É hoje? E a gente tá aqui porque hoje, dia 25 de julho, hoje é Dia Internacional da Mulher Negra, então estamos aqui para dizer que continue lutando, continue trabalhando por nós, para que a gente fortaleça cada mais o nosso trabalho na sociedade, que a gente continue se engajando e seguindo juntas, porque se a gente não estiver juntas, isso aqui e muitas outras coisas não vão para frente. É isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima.